Tivemos dinheiro injetado no BNDES, esse dinheiro captado a 13 era emprestado pelo BNDES a meia dúzia para aqueles chamados campeões nacionais, que também não produziram nada, e essa diferença de 13 para meia dúzia quem pagou? Ou está pagando? Somos nós todos que estamos aqui. Então esse pacote chegou no limite. Feito esse parênteses, eu volto, à nossa situação aqui no Brasil. O Brasil viveu aí uma crise política policial, vamos colocar assim. Desde o advento aí da Operação Lava Jato e antes já com o Mensalão, a classe política ela sofreu, caiu no descrédito e levou uma grande renovação ocorrida na Câmara de Deputados na eleição do ano passado. A crise de valores que a sociedade vem enfrentando, muito ligada a essa evolução tecnológica do mundo e que leva a uma evolução de costumes. A entrada em força da mulher no mercado de trabalho é igual a China ascendendo, é a mesma coisa. A mulher entra no mercado de trabalho, ela disputa primeiro o mercado de trabalho, talvez não em condições de igualdade, mas hoje as mulheres já nos ultrapassaram há muito tempo em capacidade. Todas as vezes que eu vou a um dos nossos colégios militares, está lá, comandante do batalhão escolar, é uma coronel aluna. São raros os rapazes que conseguem superar em capacidade intelectual as suas colegas de classe. Isso é uma realidade do mundo. Então muda o conceito de família, a forma como a família se administra, a forma como a família trabalha. A sociedade de consumo exige muito mais custo. Eu lembro que quando eu casei, quando eu era aspirante, fui morar lá em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, o que a gente tinha? Era uma geladeira e uma televisão. E um rádio Transglobe, para poder ouvir a Rádio Globo do Rio de Janeiro e ouvir o Flamengo. Hoje é impossível isso aí, Você tem 2 televisões, 3 televisões, freezer, micro-ondas e etc. e tal. Então, essa sociedade, ela exige, que o casal trabalhe. E isso muda a relação das coisas. Então é importante que a sociedade entenda e se adapte. Essa questão de costumes, eu sempre falo, é uma agenda que, pouco a pouco, a sociedade vai se adaptando. E aí entra a questão econômica, que é a que nos afeta. Por que nós ficamos nessa situação? Nós entramos numa situação de debacle econômico, primeiro, porque os governos anteriores, primeiro, aumentaram impostos. E aí eu vou tocar depois na questão tributária. Chegaram no teto que podiam. A gente paga hoje 1/3 do PIB de impostos. Ficaríamos satisfeitos, se pagássemos 1/3 do PIB de impostos e tivéssemos a ferrovia para o Rio de Janeiro, a BR-262 duplicada, os portos todos funcionando, escolas, que a gente pudesse matricular os nossos filhos tranquilamente, hospitais funcionando, com ninguém morrendo na porta do hospital. Estaríamos batendo palma. Ok, o Estado está cumprindo sua parte. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Depois de ter aumentado os impostos, se partiu para o endividamento. Se começou a fazer dívida. E dívida que também não resultou em retorno para a população. Tivemos dinheiro injetado no BNDES, esse dinheiro captado a 13 era emprestado pelo BNDES a meia dúzia para aqueles chamados campeões nacionais, que também não produziram nada, e essa diferença de 13 para meia dúzia quem pagou? Ou está pagando? Somos nós todos que estamos aqui. Então esse pacote chegou no limite. Chegou no limite e levou ao quê? A que se tivesse que colocar uma emenda de teto de gastos, ou seja, para frear o gasto público. A emenda do teto de gastos, que é o regime fiscal que vivemos hoje, ela diz o quê? Que o orçamento de 2020, ele vai ser o orçamento de 2019, acrescentado da inflação medida de julho de 18 a junho de 19. É a teoria da pizza, senhoras e senhores. Se essa inflação foi 4, a pizza toda ela vai aumentar 4. Só que tem algumas fatias ali dentro que aumentam mais. Fatia de pagamento de pessoal, benefícios
da Previdência, benefícios assistenciais, eles aumentam mais. Comprimem as demais. E, além disso, vamos lembrar, 96% do orçamento é carimbado. Ou seja, de cada R$100 que o governo arrecada, 96 já tem destino, porque é obrigatório parte na educação, parte na saúde, e subsídios e outras despesas mais. Sobrando apenas R$4 para o governo pagar o seu custeio e investir. Então essa é a situação. Só quem vive melhor que isso aí é o que o nosso Estado do Espírito Santo, que fez o dever de casa há algum tempo, né? E é exemplo para todo mundo. Então essa situação nos leva a ter o quê? Que colocar novas colunas de sustentação na nossa economia. E quais são as duas colunas que sustentam uma economia? É a questão fiscal e a produtividade. A questão fiscal está aí retratada. O governo é igual à casa da gente. Se a gente gasta mais do que ganha, primeiro a gente entra no cheque especial, depois estoura o cartão de crédito, por fim vai para o agiota. Nós estamos no agiota, né? Cheque especial e o cartão de crédito já estão estourados há muito tempo. Como é que nós vamos recuperar, equilibrar receita e despesa? Temos que diminuir o gasto. Daí a primeira grande medida para diminuir o gasto, qual foi? A reforma da Previdência. Nosso sistema previdenciário, um acordo que veio da Constituição de 88, nesses 30 anos ele se esgotou. Estamos vivendo mais. Nós aqui que já passamos dos 60 há algum tempo, temos direito à aposentadoria. Estamos recebendo. Mas a garotada mais nova que está aqui, que eu estou vendo, esses não tinham solução. Iam trabalhar do berço ao túmulo, sem direito à aposentadoria nenhuma. Então, com isso, nós estaríamos rompendo aquilo que é pilar da civilização ocidental, que é o pacto de gerações. Meus filhos e meus netos iam olhar para mim e dizer: pai, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Olhando isso aí de braço cruzado. Então, a nova Previdência, ela dá previsibilidade ao gasto, ela não resolve os problemas da noite para o dia, muito pelo contrário, mas nos dá, no horizonte próximo aí de 10 a 15 anos, uma previsibilidade e que pode, então, diminuir um pouco o custo do Estado brasileiro. Qual é a outra forma de nós diminuirmos o custo? Privatizarmos. Temos que privatizar todas aquelas empresas que podem e devem ser privatizadas. Não é um processo simples. A venda de empresas requer, em muito caso, aprovação do nosso Congresso. Então há discussões, né? O deputado da Vitória sabe muito bem isso aí, como é que anda esse nosso governador também, né? Então temos que privatizar. Então já tem uma lista de empresas selecionadas e vamos iniciar esse processo. Como é que podemos diminuir o custo também? Reduzindo a quantidade de funcionários que o Estado tem. Aí temos uma dicotomia que está circulando aí, né? A Constituição diz que nós podemos até demitir. No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também diz que a gente pode reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, reduzir o salário. Foi levado ao STF, que deu nega em relação a esse item da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então fica a dicotomia. Eu posso demitir, mas não posso reduzir o salário. Qual é a nossa visão? Nós temos um grande número de funcionários que está prestes a se aposentar. Então, por decantação, nós vamos diminuir o tamanho do Estado ao não fazer novos concursos públicos e remanejar dentro do Estado, onde há excesso, se remaneja para outras áreas. Então, esse é o processo que nós estamos para equilíbrio fiscal. Consideramos que até 2022, 2023 talvez, se consiga equilibrar a receita e despesa. Hoje, eu lembro, nós estamos com um negativo de 139 bilhões. E viemos nesse negativo desde 2014, é o 6º ano de negativo. Previsão para o ano que vem está na faixa de 50, 60 bilhões nesse negativo. E paulatinamente, diminuindo. Eu lembro ainda que nós pagamos por ano 100 bilhões de dólares
ou seja, 400 bilhões de reais de juros da dívida pública. Não estamos nem pagando o principal, estamos só pagando juros. A título de comparação, o plano Marshall, que reergueu a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, era esse valor. Então a gente paga um plano Marshall por ano para a dívida que foi feita aqui no nosso país. Então, essa é uma coluna. E a outra coluna qual é? A agenda de produtividade. Já foi citado alguns itens dela aqui. E aí eu volto à questão tributária. A questão tributária nos asfixia. Nos asfixia por dois aspectos. Um, porque o sistema é caótico. E dois, porque as taxas são altíssimas. O nosso sistema é tão caótico que ele custa 70 bilhões de dólares por ano para governo e empresas manterem esse sistema de pé. Ele tem 450 bilhões de, 70 bilhões de reais. Tá? Ele tem 450 bilhões de reais de ou evasão, tá? Ou sonegação. Se nós reorganizarmos esse sistema com poucos impostos, que todo mundo pague, pelo menos consigamos reduzir essa sonegação / evasão para metade, e o custo para as empresas para a metade, né, nós teremos atingido um objetivo extraordinário, que teremos uma folga de mais de 200 bilhões de reais dentro do nosso orçamento, que é o dobro do que nós temos hoje para despesas discricionárias, ou seja, para custeio e investimento. Então, reforma tributária, fundamental para que a gente ande. Além da reforma tributária, investimento na infraestrutura, que estrangula e diminui a nossa produtividade. Muito bem colocado aqui, tanto pelo Marcílio como o nosso governador Renato Casagrande. O Estado tem dinheiro? Não tem. O que o Estado tem que fazer? Concessão. Concessões não se obtêm da noite para o dia. Aí, nessa questão das concessões, entra o ambiente de negócios, a segurança jurídica, a segurança institucional, que as instituições estejam funcionando, respeitadas, não é? Congresso dialogando com o Executivo, com o Judiciário, e os três se tratando de cabeça erguida, não é? E de forma republicana. Então, esse ambiente estável vai permitir atrair o investimento privado para aquelas concessões que são realmente importantes e, obviamente, que deem retorno para o parceiro privado. Competindo, então, ao Estado ficar com aqueles recursos que ele ainda tem para investir naquelas áreas que não são atraentes, mas que necessitam do investimento na infraestrutura. Então, concessões. E aí eu vou entrar em outro terreno que é caro às senhoras e senhores. Desregulamentar e desburocratizar. Todas as senhoras e senhores sabem esse custo aqui no Brasil de registrar patentes, de pesquisa e desenvolvimento, de acreditar na palavra do cidadão. Não é o Estado que tem que, a priori, dizer que você está errado. Não, você registra seus dados, abre sua empresa e o Estado depois que prove que você fez alguma coisa errada. Vamos inverter a lógica do que vínhamos vivendo aqui no nosso país. Temos um excesso de regulamentação, de leis. De 1988 para cá, foram editadas 23 leis federais por dia, com seus consequentes decretos, anexos. Isso dá meia dúzia milhões de páginas, né? É o paraíso dos advogados, né? E todos nós somos obrigados, nas nossas empresas, a ter um grande número para poder estudar e saber qual é a regulamentação, qual é a lei que está valendo. Então essas são as duas colunas que o governo está trabalhando. Então aí está a reforma da Previdência, o início da discussão da reforma tributária, que não vai ser fácil, não é? Nós vamos ter que chegar a um entendimento, tem um projeto dentro do Senado, tem um projeto dentro da Câmara, o governo tem um outro, existe um projeto lá da Turma do Brasil 200, que é do Imposto Único. Então nós temos que chegar a um denominador comum, conversar com as partes interessadas, os outros demais entes da federação, governadores, prefeitos, né, que é importantíssimo a visão de cada um sobre esse problema.
Mas precisamos fazer essa reforma tributária. Ela é fundamental para que a gente avance nessa questão da produtividade. É o nosso grande objetivo. Já andamos com a medida da liberdade econômica, que já foi citada aqui, e agora, nos próximos dias aí, algumas medidas na área da microeconomia começarão a ser lançadas para que a gente comece a embalar novamente. Tivemos uma boa notícia, o PIB do segundo semestre houve um crescimento pequeno, né, 0,5%, mas nos tira daquela visão que estaríamos entrando em uma recessão técnica. Estamos saindo dessa visão. Né? Também um outro assunto que é importante, né, que é a questão da segurança pública, que afeta a todos aqui no Brasil. E a questão da segurança pública, ela passa por 4 aspectos. Ela passa pela nossa legislação, que é um dos aspectos que está lá no pacote do ministro Moro, sendo discutido lá na Câmara de Deputados, tendo o capitão Augusto como relator. A nossa legislação, ela é leniente, ela permite que uma pessoa mate outra e 5 anos depois esteja na rua. Temos que discutir a questão de crimes cometidos por menor de idade, aquele rapaz de 17 anos de idade que mata uma pessoa e 1 ano depois está na rua. E as grandes quadrilhas do narcotráfico hoje usam esse grupo como soldados. Temos que aumentar a capacidade da polícia, capacidade tecnológica da polícia, integrando a atividade policial, não só dentro do próprio Estado, como entre os diferentes entes da federação. E a questão dos presídios. Os nossos presídios, em sua grande maioria, são verdadeiras masmorras medievais, onde estão misturados bandidos de alta periculosidade com aquele que roubou um par de chinelo. Então nós temos que ter uma noção muito clara de que, separando esses grupos de prisioneiros, né, esses grupos que cometeram crimes, né, o presídio também não pode ser uma colônia de férias para aquela bandidagem já de alto nível, né, e também ele tem que reeducar a pessoa, principalmente aquele que ainda tem condições de ser reeducado. Então a segurança pública ela tem que ser tratada dessa forma. E, permeando todo esse aspecto, existe o problema social. Se nós não buscarmos as soluções para o problema social, nós não vamos ganhar essa guerra nunca. E quais são as soluções? Então o governo está lançando programas que são destinados à primeira infância. A primeira infância mais pobre, porque nós sabemos que a criança desenvolve a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de aprender naqueles 5 primeiros anos de vida. Então nós temos que investir naquelas famílias que são mais desvalidas, né, para que essas crianças tenham acesso a uma creche, uma escola, né, e comecem a aprender desde cedo. Também temos que trabalhar com aqueles que já estão com a faixa dos seus 17, 18 anos e não trabalham nem estudam. Estão aí, zanzando nas periferias, pronto para serem agarrados pelo crime. Então são 2 programas que estão sob a administração lá do ministro Osmar Terra, do Ministério da Cidadania, né, e que são importantíssimos, né, nessa questão da segurança pública. Também saneamento básico. A maioria das nossas cidades não tem esgoto, ou despeja in natura nos rios e lagos e oceanos das proximidades, ou tem apenas uma pequena área de tratamento. Então, é outra área onde a iniciativa privada será bem-vinda para trabalhar. Então, essa é a nossa visão, é o que nós estamos buscando fazer para colocar o nosso país de volta nos trilhos. Essa é a missão que o presidente Bolsonaro se atribuiu. Porque uma coisa é clara, governar é preparar o futuro. Então nós temos que preparar o futuro do Brasil. Né? Tirar o Brasil daquelas zonas de atraso, desamarrar o país. Né? Eu sempre comparo com um cavalo capaz de ganhar uma Olimpíada, mas desde que ele seja montado por um ginete com mão de seda, perna de aço e cintura de borracha. O que acontece é que o Brasil está sendo montado, vinha sendo montado por um ginete de 100 quilos, perna frouxa e com a mão pesada. Então temos que dar asas, né, para
que o Brasil vá para frente. E eu sempre gosto de recordar que esse país nasceu sob a égide da inovação e do empreendedorismo. Aqui nesse estado, senhoras e senhores, se fez parte da nossa história. E por que eu falo que nós nascemos sob a égide da inovação e do empreendedorismo? Os portugueses, quando se lançaram na busca do caminho das Índias e terminaram por descobrir o nosso país, eles usavam o que havia de mais inovador naquele tempo. A pólvora, a bússola, construíram a caravela. Caravela era uma nau de velas quadradas e velas triangulares, que podia navegar contra o vento. Isso era altamente inovador. E por que empreendedorismo? Uma vez chegado aqui no Brasil, criaram-se as capitanias hereditárias e elas foram entregues à iniciativa privada. Lembre que tínhamos a linha de Tordesilhas. Quem rompeu a linha de Tordesilhas? Foi a iniciativa privada. E gosto de falar sempre, desse estado, da capitania do Espírito Santo, saiu portugueses, indígenas e gente já nascida aqui no Brasil para fundar a cidade do Rio de Janeiro. Daqui saiu a tropa que desembarcou com o Estácio de Sá, lá em 1º de março de 1565, construiu uma paliçada ali onde hoje é a Fortaleza de São João, na Urca, e ali iniciou a cidade do Rio de Janeiro. Então, viu, governador Casagrande? O Rio de Janeiro é filho do Espírito Santo. Amém? E, finalmente, eu também gostaria de dizer que nós temos que sustentar de toda forma, aquilo que são os pilares da civilização ocidental. E quais são esses pilares da civilização ocidental? Um eu já me referi, o pacto de gerações. Ele não pode ser rompido. Nós temos que passar o bastão para aqueles que estão nos sucedendo e passar o bastão em boa situação. Não é aquele cara na corrida ali do revezamento do 4x100 que joga o bastão para o cara e o cara acaba derrubando e perde a corrida. Democracia. Muitas vezes a gente julga que uma solução autoritária ela vai resolver o problema. Pode resolver ali de imediato, mas no médio e no longo prazo não irá resolver. A nossa herança cultural ibérica, né, muitas vezes ainda acha que o Dom Sebastião vai voltar lá da Batalha de Alcácer Quibir e vai nos salvar. Não tem Dom Sebastião para nos salvar. São a democracia e suas instituições que vão nos salvar. Ah, demora, nós vamos discutir o assunto. E aí entra aquilo que eu chamo do trio, do tripé, que o governo tem que se assentar. Clareza, para que todo mundo entenda o que nós estamos fazendo. Determinação para levar avante. E paciência para negociar tudo que tem que ser negociado. Junto com a democracia, capitalismo. O modo social de produção não deu certo em lugar nenhum. Então o capitalismo, né, é a grande força, o grande motor que faz uma sociedade progredir. Né? E a sociedade civil. Aqui está um ente da sociedade civil, o Sindiex. O Sindiex, trazendo as suas demandas, construindo o que tem que construir, dialogando com os entes do governo, ele está fazendo o papel que a sociedade civil tem que fazer. Países fortes são aqueles que têm entidades da sociedade civil fortes. Então esse trabalho que as senhoras e os senhores fazem é fundamental para o progresso do Brasil. E gostaria de encerrar essas minhas palavras citando o que está escrito na bandeira desse Estado. Trabalha e confia. Nós vamos chegar lá. Muito obrigado.